Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos aqui reunidos, tendo a oportunidade de conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Que seja um momento importante para todos nós, um momento em que nós voltemos o nosso pensamento para aquilo que é verdadeiramente importante para nós como espíritos. Às vezes nos perdemos durante o dia nas questões materiais, no trabalho, nas atividades e esquecemos de olhar para aquilo que é verdadeiramente importante, que são os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, aquilo como nós olhamos os outros, olhamos a nós mesmos, como enxergamos as situações da nossa vida. Então que agora seja um momento de nós retomarmos este foco, olhando para o dia de hoje, olhando para o dia de amanhã e construindo em nós novas formas de pensar, novos influxos na nossa mente, para que nós consigamos, talvez, pensar um pouquinho diferente no dia de amanhã. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que recebemos todos os dias. Que assim seja. Do capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor aquele que causa prejuízo ao outrem através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. Não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado, conforme ele mesmo tiver perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro,
porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. E recorda esta fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga-o a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer-se amanhã que há nele algo melhor que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. Não se envaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar conta, e que o emprego mais nocivo que poderia fazer disso contra ele próprio seria usá-los para a satisfação de suas próprias paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral deles, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a posição subalterna mais penosa. Quando subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e assume com escrúpulo o dever de cumpri-los conscienciosamente. No Evangelho, no próprio capítulo 17, no item 9. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-las está no caminho que conduz a todas as outras. Esse trecho do Evangelho do Homem de Bem são vários itens, como se fosse para todos nós, né, um manual, um guia, uma plataforma de trabalho mental, onde a gente pode trabalhar as nossas ações diárias e as nossas vivências diárias com esse viés que nos aproxima cada vez mais do Criador. E a gente destacar qualquer um deles em específico, muitas vezes, como às vezes se diz no dito popular, né, chovendo molhado, mas um ponto interessante que eu gostaria de destacar é o final, né, que a gente lê, que ele fala que não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem que estão colocadas aqui, mas se a gente se esforçar para conseguir ter estas, né, a gente está no caminho que vai conduzir as outras, porque a criatura, ela, com a bênção do Criador, ela tem essa tendência de melhorar, né? Nós sempre vamos ser melhores no próximo instante do que no instante anterior. Mesmo que a gente às vezes fique paralisado, a bondade divina, através da lei de progresso, das leis naturais, acaba fazendo com que a gente avance um pouco que seja, mas a gente sempre avança. E as situações do nosso dia a dia, muitas vezes, encontram resposta nessas características do homem de bem, para a gente compreender qual tem que ser a nossa postura. Muitas vezes a nossa postura frente a essas características aqui apresentadas, elas funcionam meio como um freio, né? A gente às vezes freia as nossas ações
porque a gente ainda não consegue ter esse domínio, né, do que é correto, e muitas vezes a gente acaba sucumbindo em várias situações que sejam, né? A gente vai olhando aqui cada um dos itens, né, e ver o quanto às vezes a gente consegue sustentar algumas coisas, mas desanda ainda em outras, né? Mas essa experimentação que nós estamos tendo obviamente para fazer com que a gente consiga atingir o patamar que ele coloca aqui para nós, né, de conseguir cada vez mais qualidades, né, e colocar cada um de nós à frente do homem velho que nós muitas vezes estamos vivenciando, né? E ele começa aqui falando sobre interrogar a nossa consciência, e isso como um hábito, né? Ele fala aqui, quando interroga a sua consciência a respeito de seus próprios atos. O tempo todo nós estamos realizando algum tipo de ação. A gente só não realiza algum tipo de ação se, obviamente, né, a gente tiver desencarnado, né, porque mesmo paralisado, a gente também está fazendo um ato. E eu acho interessante a gente pensar que a paralisação muitas vezes é uma escolha nossa, porque a gente às vezes vive situações extremamente difíceis, brutas, e a gente se deixa levar pela situação exterior e acaba se paralisando por qualquer que seja a razão, qualquer que seja o motivo, né? Então, a gente se entregar a essa paralisação é um movimento de escolha. E o espírito está o tempo inteiro fazendo escolhas, né? E eu lembro que eu sempre procuro frisar isso quando a gente tem oportunidade de conversar com alguém, quando fala-se sobre esse assunto, porque às vezes a gente acha que não fazer nada não é uma escolha, né? E acaba sendo. Então, se a gente vai interrogar a nossa consciência sobre os nossos atos, a gente precisa se perguntar sobre tudo que a gente está vivenciando. A gente vive um momento da humanidade onde as doenças mentais elas estão tomando conta das criaturas, né? A gente vê quantas criaturas em desequilíbrio, quantas criaturas realizando atitudes no mal. Tudo isso é fruto dessa ausência de interrogar-se no dia a dia, perguntando se a gente não está violando uma lei divina com aquilo que a gente está realizando, né? Porque se a gente observar, ele começa colocando a lei de justiça, de amor e de caridade como uma base para que a gente se torne um homem de bem. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo dessas importantes características e acaba se entregando, né? A gente olha no nosso dia a dia, a gente olha nas situações que a gente vive e vê que muitas vezes a gente está constantemente repetindo as mesmas ações do dia anterior e repetindo essas ações sem sequer parar para pensar que essa repetição impensada desses atos ela poderia ser melhor aproveitada, porque não há problema em repetir, né? O problema é que você repetindo sempre e não tendo nenhuma modificação, não tendo nenhuma análise sobre aquilo que você está fazendo,
você não consegue obter outros resultados e não consegue, muitas vezes, avançar e progredir. Então, é muito importante a criatura no dia a dia realizar essa interrogação. É muito importante a gente olhar para o que a gente está fazendo e não se deixar levar, né, por situações que se tornam repetitivas, se tornam viciosas e fazem com que nós não consigamos progredir, né? Então, esse processo de interrogação, que seria reflexionar sobre os nossos atos do dia, é algo que muitas vezes é custoso para nós, né? Muitas vezes a gente costuma até usar ditos populares, né? Não consegue lembrar o que almoçou, então que dirá lembrar do que foi feito no dia, né? Então, às vezes a gente ignora o quanto é importante realizar essas movimentações para que a gente se torne uma criatura melhor. E esse passo de reflexão sobre nós mesmos é algo que vai fazer com que a gente consiga, olhando para todos esses itens aqui do homem de bem, fazer com que a gente consiga alcançar eles. E pouco a pouco a gente vai se modificando, né? Uma fração por vez, né? Fazendo com que essa fração ela nos deixe ir para o próximo passo. E assim a gente vai indo, né? E quando menos espera, a gente atinge um patamar que o espírito consegue olhar para todas essas dicas que estão aqui, e essas dicas conseguem nos auxiliar a cada vez mais viver melhor, a ser mais felizes e não deixar a gente se entregar para as coisas que nós temos que viver como espírito, porque elas são importantes para o nosso progresso.